meus queridos, sejam bem-vindos ao 3D Pro Class e estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar de um assunto que é absurdamente pedido por vocês e eu nunca parei pra pensar que ele é tão simples de fazer. E hoje a gente vai trabalhar com o Octane Sun, né? Ou seja, a gente vai aprender como usar todas as funções aí bacanas que o Octane Sun tem para apresentar pra gente. A gente vai usar dois tipos de cena aqui, uma cena interna, outra cena externa, para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Então, bora lá, pessoal. Seguinte, bom, aqui eu tenho o Octane setado já bonitinho, aqui é um Direct Light, não é nem um Path Tracing. Não tem necessidade de ser um Path Tracing agora, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, aqui eu tenho uma ceninha que é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês só pra vocês entenderem, tá? Isso aqui é uma cena, é um cubo, é uma caixa com um pouquinho de espessura, né? Normal aqui, ó, deixa eu habilitar a malha pra vocês verem. E dentro a gente tem um astronauta, né? Que é um astronautazinho também, é um asset que eu já tenho faz muito tempo. E aqui na frente a gente tem um plane, né, pra criar o Near Clip, que é quando você clica aqui na câmera. Details, Near Clip, que é para poder fechar o ambiente inteiro, mas a câmera ainda atravessar os objetos. E é basicamente isso, tá? Aqui eu tenho esse astronautazinho dentro dessa sala. Então a gente vai começar a entender como é que funciona. Então a gente clica aqui, Objects, Lights, Daylight, tá? Essa aqui é a nossa luz. No momento que a gente criou ela, pra mim já vai aparecer alguma coisa aqui pra gente, ó. Então a gente tem a janela aqui, né, que na verdade é só um buraco, isso aqui não tem nada, é só literalmente um buraco, não tem vidro. E aqui tá começando a incidir luz aqui dentro, vocês conseguem perceber que já tem um pouco de luz. Eu vou aumentar até um pouco o tamanho aqui, para vocês conseguirem ver melhor, ok? Então é isso, colocou aqui, a gente tem as opções. Clica no Octane Daylight, eu acho que a minha câmera não tá em cima, né, tá tudo bem, tranquilo. O que você vai fazer aqui agora é o seguinte, você tem o Type, né, se ele vai ser um Primary Environment ou se ele vai ser um Visible Environment, né, se é o que vai estar visível ou se é o que está emitindo luz. Aqui a gente tem o Sky Turbidity, eu vou mostrar para vocês depois na cena externa, que aqui não vai dar para ver. O Power é a potência, né, o Sun Intensity é o tanto de sol que vai ter, né, ou qual é a potência desse sol. E o North Offset é basicamente a direção desse sol, né. Então ali você vai ter a direção do sol e o Sun Size é se as sombras vão ser mais duras ou se as sombras vão ser mais soft, né? Vão ser mais soft edge. Isso daí vocês vão ver depois também numa cena externa que eu vou mostrar pra vocês. E aqui no controle da rotação, quando a gente aperta R para rotação, a gente tem o controle da altura do sol, ou seja, por padrão ele vem na metade, ali no meio-dia, se eu não me engano. Quando a gente começa na verdade a descer esse sol, ele fica mais alto, ou seja, ele tá mais de dia. Vou tirar a câmera para vocês verem aqui, ó. Olha só. Então aqui é um céu azul, puramente um céu azul, né? Com o sol ali em cima. Então aqui tá o sol, né? Se a gente diminui, por exemplo, essas opções aqui, ó, de sun size, olha o que vai acontecer. Se a gente aumenta, ó, ele fica grandão. Se a gente diminui, ele fica pequenininho, né? O sun intensity é a mesma coisa. O sky turbidity, olha só. Se vai ser um céu que ele é bem definido azul, ou se ele é mais esfumaçado conforme a luz do dia, eu prefiro ele mais azulão, porque fica mais interessante, ok? E o North Offset é a rotação desse sol. Então se a gente volta para nossa câmera aqui agora, e eu no North Offset giro, olha o que vai acontecer. Olha o que vai começar a acontecer. Aqui a gente já começa a ter uma incisão perfeita da luz do sol dentro desse ambiente, né? Obviamente que aqui dá para melhorar bastante coisa, para aumentar o power, dá para mexer na altura dele, deixar ele maior ou deixar ele mais de tarde, ó. Conforme você vai girando para cima, ele vai escurecendo. Conforme você vai girando para baixo, ele vai clareando, como se fosse realmente ali a luz mais azulona possível, mais do dia, né? Isso aqui, na verdade, culmina, aqui seria como se fosse um entardecer, isso aqui culmina com também com um pouco tem relação com a temperatura, mas não é diretamente a temperatura, né? Na verdade ele tem mais a ver com o momento do dia, né? Conforme você vai girando para cima ele vai ficando mais de tarde, conforme você vai girando para baixo ele vai ficando mais de dia, mais claro, mais azul, mais forte, né? Então aqui no Daylight Model a gente tem alguns tipos de Daylight, alguns tipos de cálculo, né? Então o Preton Daylight Model é um modo de Daylight, né? Ele é um modo um pouco mais antigo, né? Eu particularmente não gosto muito, acho que não fica muito legal, ele esverdeia a cena, eu não acho que fica interessante. A gente tem o Octane Light aqui na tag, né? A gente tem o Octane Light Model, que ele é mais azulão. A gente tem o Nishita Daylight Model, que é outro cálculo muito bom também,
Você pode perceber aqui, ó, o céu ele fica mais assim, né? É outro cálculo de iluminação. Basicamente são cálculos de iluminação e todos eles vão ter ali a sua função e o modo como eles vão funcionar, né? Então, por exemplo, se você aumenta o power, ele dá uma aumentada de maneira geral. Se você gira aqui, por exemplo, é a mesma coisa, seria o North Offset, né, da sua cena. Olha que legal esse aqui, né? Então a luz está entrando aqui, batendo nele para cá. E aí a gente vai ter o último, que é o Rose Quick Daylight Model, que também é o Daylight Model do Corona. E ele é muito bom, ele é o mais usado hoje, principalmente nas cenas de arquivis, né, que é onde usa muito isso. Então a gente clica aqui e esse é o Rose Quick Daylight Model. Se a gente botar em Reset to Default e girar esse sol mais para cima, mais para baixo, quer dizer, ó, ele já é um tipo de sol um pouco mais realista com aquilo que ele deve ser, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente já tem um tipo de iluminação que culmina mais com o mundo real. Então eu recomendo vocês, se quiserem usar, usa ou o Octane Daylight Model ou o Rose Quick Daylight Model, né? Então isso aqui funciona para esse tipo de projeto. Se você, por exemplo, tiver uma outra janela, se você quiser fazer mais um buraco aqui, você pode fazer. Você pode pegar, por exemplo, essa parte, testar para ver como é que ela fica e fazer mais um buraco. Por exemplo, traz daqui, faz uma paradinha assim, por exemplo, e exclui isso aqui, né? E aí depois exclui de dentro também, assim, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai iluminar mais, né? Obviamente que aqui tá meio bugado por causa da malha e tudo mais, eu fiz uns cortes meio rápidos assim na hora só pra ver como é que ia ficar. Mas de maneira geral, pessoal, é isso. Não tem muita dúvida a respeito disso, né? Aqui em cima a mesma coisa, se você quiser ver como é que fica a luz aqui, ó. Você pode fazer uma extrude inner aqui dentro, né? Depois diminuir um pouquinho assim, fazer uma entrada de luz aqui, e aí você corta e corta, né? Então aqui você vai ter uma entrada de luz vindo de cima também, olha que legal, né? Então você já vai ter mais pontos de luz, mais pontos de reflexo, para você conseguir trabalhar. Isso aqui, pessoal, não adianta, isso aqui é treino, tá? Isso aqui é você pegar, treinar, avaliar as possibilidades que ele te oferece, ver o que você prefere, porque na verdade não tem regra, né? A regra que eu sempre falo tem que ficar bom. Se ficou bom, pronto, tá aí uma boa regra. Então, olha só, aqui a gente tem uma abertura em cima, por exemplo, então a gente já consegue observar coisas interessantes. Se a gente começar a girar de novo esse sol, olha o que a gente vai fazer. Olha o que a gente consegue fazer. Gira mais pra cá, pra dar vazão. Como a gente quer iluminar o boneco, então a gente deixa assim, é um bom tipo de iluminação, né? Então aqui a gente já tem uma boa iluminação e o legal disso tudo é que a gente consegue também mexer nessas configurações de sun size, né? Se as sombras vão ser, por exemplo, olha só, se elas vão ser mais duras ou mais soft. Se eu diminuo o sun size para 0, olha o que acontece com as sombras. São sombras duras, ou seja, é um horário quente do dia, um horário que o céu tá muito azul, muito forte, o sol tá muito duro. Se eu puxo ele pra direita, olha o que vai acontecer com essas sombras, ó. As sombras ficam soft, tá vendo? Já não é mais uma sombra dura. Eu particularmente gosto mais das sombras mais duras, assim, do dia. Eu acho mais interessante, dá um realismo maior, né? Mas você pode fazer como quiser. Aqui no Sky Turbidity não vai mudar nada aqui por enquanto, né? Não muda muita coisa, eu prefiro deixar sempre ele no mínimo. E aí o Sun Intensity é a potência do sol, né? Se você quer um sol mais forte, pode botar 1.5, por exemplo, para ele ficar um pouquinho mais forte. Perfeito. Mas o mais legal disso tudo é que você pode misturar isso com HDRI. Então, por exemplo, se eu vier nos HDRIs que eu tenho aqui e botar um HDRI que tem céu, né? Por exemplo, deixa eu ver, Sun Clouds Corona, por exemplo. Não sei se esse aqui tem céu. Deixa eu ver, vamos colocar ele como Visible Environment, tá? E aí a gente, no Sun, a gente vai marcar o Mix Sky Texture, que ele vai fazer pra gente, é muito massa. Pode deixar em Primary Environment, ele vai misturar o céu, só que eu tô achando que ele tá muito forte. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Cadê o céu? Vamos trocar aqui esse negócio. Vamos botar uma imagem que não esteja tão estourada, um Dirty Bike Track, por exemplo. Ó, esse aqui já funciona um pouco melhor, tá vendo? Então você vai ter a mistura da luz do sol com o céu. Então se você gira, por exemplo, isso aqui, ó, ele vai iluminando diferente. Você pode colocar como Visible Environment, né? E aí o que vai estar iluminando é só a luz do sol que a gente tinha setado antes. Porém aqui a gente tem um céu agora. Então isso é muito legal. A gente mixou a textura do céu, né? Ó,
com a textura do environment. Só pode desmarcar isso aqui também e deixar só o céu como textura, então você pode girar isso para cima. Cadê? Girar isso bem para cima e fazer, ó, céu, né? Aqui dá para perceber que tem o céu, ó. Olha que legal. Não muda a iluminação, ó. Absolutamente nada. E você ainda pode aumentar um pouquinho o gama, botar 1.4 para ele ficar mais forte aqui. E pronto, você tem um céu, você tem os cantos, você tem a iluminação normal e perfeito, né? Se você quiser, você ainda pode até colorir essas paredes com diffuse, por exemplo. Acho que ele já está até colorido já. Perfeito. O astronauta também tu pode pintar, fazer ele de uma corzinha especial. Eu prefiro deixar ele branco, mas de maneira geral, para essa cena é isso, tá, pessoal? Agora a gente vai ver uma outra possibilidade que a gente tem de cena, que é bem legal. Eu vou só salvar esse projeto aqui. E a gente vai ver uma nova possibilidade que a gente tem para trabalhar o Octane Sun. Tá, então vamos desmarcar isso aqui. Vamos tirar esse negócio. Tirar o Octane Sun. E fechar isso aqui. O que a gente vai fazer é bem simples. A gente vai pegar um plane e vai colocar 8.000. Ou 8.000 na verdade. 8.000 por 8.000. Ok? E nesse 8.000 por 8.000 é simples. A gente apenas vai fazer isso aqui. Ok? Então é isso aqui, não tem segredo mesmo. Fez isso aqui, a gente vai criar uma câmera. Coloca a câmera aqui e eu vou mostrar pra vocês como que isso funciona. A gente vai fazer um mar, né? Então, dá um C. A gente vai extrudar isso aqui com caps pra baixo. Pra ter profundidade, né? Textura. E, bom, por enquanto é isso. Perfeito. E aí agora a gente só vai colocar a câmera aqui. E aí a gente vai começar a testar esse sun. Né? Como que a gente vai fazer isso? Posiciona a câmera mais ou menos aqui. Assim. Ativa o painel do Octane, só que a gente vai usar Path Tracing aqui. Então Path Tracing certo. Tu pode copiar, tirar um print da minha tela nesse momento. Que vai estar as configurações certinhas aí de Path Tracing para você. Ok? Então tira o Environment. Out of Core. Perfeito. Joga aqui no canto. Dá um Play. E a gente vai jogar um Octane Daylight. Perfeito? Ó. Diminui um pouquinho o tamanho, acho que está muito grande. Ó. Pode deixar assim. E aí aqui a gente vai trocar para... Pode deixar o Octane Daylight Model. A gente vai girar esse North Offset e vai aumentar a intensidade do sol, mais ou menos desse jeito, né? Como um sol realmente da manhã que vem em seed diferente. A gente vai rotacionar esse sol para que ele fique bem aqui na nossa frente. Ó. Eu quero ver esse sol grande. O Sky Turbidity eu vou deixar 2, né, no menos possível. E no Sun Size eu vou diminuir ele um pouco porque eu quero enxergar ele. Então nosso sol tá aqui, ok? Pode até diminuir um pouquinho. Sun Intensity botar 1.2. E aqui nesse cubo que a gente fez, a gente vai colocar um material de água, né? Então 1.3333. Fake Shadows, a gente vai colocar um material de água aqui. E colocar um bump nessa textura pra gente ver como é que fica. Então vem aqui em Octane Noise e a gente vai jogar no bump. Então ele vai criar essa ideia de água meio maluca aqui. E agora a gente aumenta aqui um pouco essa parte e a gente vai fazer um Projection e um Transforming. Então clica aqui, Projection, Transform, já são inclusive ideias aí caso você queira fazer um mar ou alguma coisa do tipo, que funciona muito, muito, muito bem. Então muda aqui o Projection. Tá? Obviamente que esse aqui é um mar meio mal feito, assim, não com muito, muito, muito cuidado, mas é só para vocês terem uma ideia. Aqui no Gamma, ó, pode diminuir um pouco, aumentar para deixar ele mais forte, né? O próprio Octaves, ó, quanto menos você deixar mais assim ele vai ficar, mas até que serve para título de exemplo apenas, né? Não muito assim, mas ele mais abertão, desse jeito. E a gente pode até mudar o tipo do noise, talvez um Turbulence, um Chips, né? Acho que o Purling funciona bem, tá tranquilo. Ó. E o Gamma a gente pode deixar mais ou menos aqui. Perfeito. Então, pessoal, olha o que a gente consegue fazer aqui, né? Aqui a gente pode subir a câmera um pouquinho e levantar ela. Talvez assim, até deixar no meio. A gente consegue um resultado que é interessante, né? Então, ó. Então aqui a gente tem um marzão e o sol rotacionando aqui pra gente, ó. Olha que legal. Então, ó, a gente pode rotacionar, botar o sol aqui, né? Se a gente sobe ele, por exemplo, um fim de tarde, olha que legal. Ele morrendo ali em cima do mar. Olha que massa, né? Bem laranjão. Então, ó,
Isso aqui é bem legal. Existem tutoriais muito mais bem trabalhados do que o meu, pessoal. Por favor, não se baseiem para fazer um oceano com isso aqui. A gente fez rapidinho só para mostrar como é que fica, tá? Mas não se baseiem por isso, tem muito mais coisa para vocês aprenderem a respeito disso, né? 1.02, por exemplo, 1.02 ajuda a pegar menos, né? Mas 1.335 é o ideal para esse tipo de coisa, né? Aí aqui na própria câmera você já pode dar um bloom, já aumentar um pouquinho, deixar ele mais interessante, certo? Né? Deixar ele até mais, ó, morrendo ali atrás do mar. Sun size você pode aumentar, olha que legal, fazer tipo um sol, né, morrendo ali no mar. Isso, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, dá pra brincar muito com o Octane Sun. É só uma questão de saber como fazer, né? Essa técnica aqui, de maneira geral, ela não é muito complicada, ela é trabalhosa em algumas vezes e tudo mais, só que ela não é muito complicada, tá? Você pode fazer aí tranquilamente no computador de vocês, que vocês não vão ter problema. Fechou? Então, pessoal, é isso. Aqui a gente tem os tipos de sol, o modo como você pode trabalhar esses tipos de sol, ok? E é isso. Espero que vocês tenham curtido. A gente deu uma desmembrada legal, né? Aqui com o mar, lá com uma janela fechada, entrando a luz do sol pela lateral. E agora, com essas técnicas, vocês podem dar uma brincada, entendendo que cada coisa aqui funciona. O ground não tem necessidade, porque o ground não é muito lá importante, né? Tu pode testar os outros métodos e tudo mais. Por exemplo, esse aqui, né? Com a questão do powers, pode diminuir um pouquinho. Talvez pegar esse aqui, por exemplo, assim, ó, ele já fica um pouco mais interessante, né? Tudo depende, pessoal. Vocês que mandam nessa parte, eu só passo aqui o conhecimento e vocês utilizam aí da melhor maneira. Fechou? Brigadão, até a próxima. Então, se gostou, compartilha esse vídeo com um amigo que pode gostar. Curte aí, ativa o sininho do canal, porque é bem clichê falar isso, mas realmente o YouTube não entrega esse tipo de conteúdo pra galera. Os inscritos não estão recebendo os vídeos, os tutoriais, as ajudas aqui do YouTube. Então, o ideal é que vocês ativem o sininho mesmo, ok? Obrigado, pessoal. Aquele beijo pra vocês, aquele abraço. Fiquem bem, se cuidem e até mais.